Cadê a vinheta? Ah, tá. Olá, olá, olá. E aí, tudo bem com você? Como é que você está? Depois de equação exponencial, o que fazer a partir de agora? Vamos entender hoje um assunto muito controverso. Você que está me vendo aí, observa bem. Que assunto é esse? Logaritmo. Mas não se preocupe, calma, que a gente vai tentar e mostrar para vocês passo a passo de uma outra maneira, correto? Toda operação matemática, pessoal, tem uma inversa. A adição é subtração, tá? Multiplicação é divisão, potenciação é radiciação. E a exponencial é o logaritmo. Traduzindo, se você consegue fazer uma, você justifica a outra e vice-versa. Então a gente vai mostrar isso aqui nessa aula, beleza? Eu sou o professor Emerson, estou te esperando. Vamos para cima, porque você vai conseguir. Ó, logaritmo. O que vem a ser logaritmo? O logaritmo de um número b na base a é igual ao expoente x, a qual se deve elevar a base, de modo que essa potência seja igual a b. Vamos entender isso aqui da melhor maneira possível, tá? O logaritmo é uma operação na qual queremos descobrir o expoente. Se eu descobrir o expoente, eu transformo numa exponencial. O que significa isso? Vamos ler aqui primeiro? Logaritmo de b na base a igual a x. De novo, eu vou achar o logaritmo de b na base a, que vai ser esse x. O x aqui é o logaritmo. Tá? A base aqui é A e esse B é chamado de logaritmando. O objetivo é transformar esse log numa exponencial. Se eu transformar numa exponencial, a gente já viu na última aula, ficou fácil, acabou a complicação com o logaritmo. Mas como é que eu faço isso? A base A vai ser elevada a esse expoente x e igualar ao B, que é o logaritmando. De novo, a base A eu vou igualar a esse expoente x e igualar o b, que é o logaritmando. Eu chamo isso aqui de técnica da bundinha. Ó. Você vai fazer uma bundinha bem bonitinha aqui. Ó. A é elevado a x igual a b. Bora mostrar isso? Primeiro temos que ter a definição de logaritmo. Essa base, pessoal, ela tem que ser positiva e diferente de 1. E o logaritmando também tem que ser positivo. Isso aqui é chamado condição de existência e definição do log. Se isso aqui não acontecer, você não vai conseguir encontrar e resolver o logaritmo, beleza? Outra coisa, quando a base de um logaritmo for omitida, se essa base não aparecer, ela vai ser igual a 10. A gente chama isso de logaritmo decimal, ok? Então você tem que entender que o logaritmando tem que ser positivo, a base também é positiva, tá? E diferente de 1. Como calcular o logaritmo? Olha só isso aqui, ó. Log de 81 na base 3. Eu não tenho a igualdade estabelecida. O que você vai fazer? Vai pegar log de 81 na base 3 e igualar a x. Agora o que você vai fazer? Essa base aqui não é 3? Presta bem atenção. Esse 3 eu vou elevar sempre a quem está depois da igualdade. Vai ficar 3 elevado a x igual a 81. É só tu fazer a bundinha, ó. 3 elevado a x igual a 81. Olha aqui, ó. Tcharam! Isso aqui é uma equação exponencial. Essa exponencial está mais fácil. Mas por que está mais fácil? Quem é a base menor? 3. Qual é a base maior? 81. Você vai pegar 81 e fatorar. Mas, professor, o que é fatorar? Olha só isso aqui, ó. Eu vou pegar 81 e dividir por 3. Por que por 3? Porque a minha base menor é 3. 81 por 3 é 27, 27 por 3 é 9, 9 por 3 é 3 e 3 por 3 dá 1. Logo, 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4, ou 3 elevado à quarta potência. Então aqui não vai ter mais 81, vai ser 3 elevado à quarta potência, como você está visualizando aqui, ó. Bases iguais, x igual a 4. Está resolvido o logaritmo. Não é tão complicado assim, eu tenho certeza disso que você vai conseguir. Então vamos voltar aqui. Log de 81 na base 3, você iguala a x. Pega essa base menor, eleva esse expoente, tá? E iguala ao logaritmando. Chegou numa equação exponencial, fatora o maior em função do menor. Ao resolver o x, você achou o valor do logaritmo. Ok? Então, bora ver aqui? Consequência da definição dos logaritmos. Como é que é isso? O logaritmo, nós temos aqui algumas informações das potências. Como assim, professor? Ó,
Se eu tenho o logaritmo de qualquer base, cujo logaritmando seja igual a 1, o resultado será zero. Como assim, professor? Sempre que o logaritmando é 1, o resultado é zero. Por quê? Porque eu vou pegar a elevado a zero, que dá 1. Pela propriedade de potência, todo número elevado a zero dá 1. Para não fazer esse cálculo, sempre que você vê logaritmando 1, o resultado aqui sempre vai ser zero. Como essa base não pode ser zero, então não vai cair em nenhuma indefinição matemática. Agora, quando o logaritmando é igual à base, tá? O logaritmo será igual a 1. Olha isso aqui. Se o logaritmando é a e a base é a, toda vez que esses dois forem iguais, o resultado é 1. Como assim? Olha esse exemplo. Log de 5 na base 5 dá 1. Por quê? Porque 5 elevado a 1 é igual a 5. Não precisa nem justificar, memoriza comigo. Toda vez que esses dois forem iguais, o resultado é 1. De novo, toda vez que os resultados forem iguais, o resultado é 1. Tá? Quando o logaritmo de a na base a possui uma potência m, ele será igual ao expoente m. Ou seja, vamos mostrar isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a base é a, aqui o logaritmando é a e é elevado a m, tá? Então, nesse caso aqui, se o logaritmando tem um expoente e a base é igual aqui, o logaritmando é igual à base, logo o resultado vai ser m, tá? Se eu aplicar a definição, você vai encontrar a igualdade, certo? Ó, a elevado a m igual a elevado a m. Olha isso aqui, ó. Log na base 3 de 3 elevado a quinta. Observa, a base é 3 e o logaritmando é a base 3. Então, quer dizer que o resultado é igual a esse expoente, ok? É só tu verificar isso aqui, pessoal. Não tem complicação. De novo, log de 3 elevado a quinta na base 3. Como esses dois são iguais, o resultado é o expoente. Ficou claro agora? Agora, quando dois logaritmos com a mesma base são iguais, os logaritmos também serão iguais. Ou seja, ó, log na base A, log na base A, os logaritmandos são iguais. B igual a C, ó. Se eu tenho uma igualdade de logaritmos, onde os logs têm a mesma base, os logaritmandos também serão iguais, tá? Beleza? Olha que coisa boa. Agora, olha isso aqui. A potência de base A e expoente log de B na base A será igual a B. Espera aí, professor, não entendi nada. Vamos voltar aqui. Eu tenho uma base em que o expoente é um logaritmo. De novo, eu tenho uma potência de base A em que o expoente é um logaritmo. Se por acaso a base do log do expoente for igual à base aqui, ó, isso quer dizer que esse B, que é o logaritmando, vai ser a resposta. De novo, eu tenho uma potência que o expoente é um logaritmo. A base do log tem que ser igual à base da potência. Quando isso acontecer, tá, o logaritmando é a resposta. Beleza? Então agora vamos para o próximo slide. Logaritmos. Como é que a gente é? Então, eu estava falando anteriormente sobre definição e agora vamos para a parte mais importante, propriedades. Eu quero que você preste muita, mas muita atenção nisso daqui. Como assim, professor? Observa bem agora em relação a isso. O que a gente vai te mostrar agora é relacionado à parte mais importante de logaritmos, tá? Então, para tudo que você está fazendo e acompanha. Se der, você volta e revisa, porque é importantíssimo você dominar as propriedades de logaritmo. Pode ser? Posso contar contigo? Então vamos lá. Aqui, ó. Propriedades dos logaritmos. Observe bem isso aqui, ó. Log de B vezes C na base A. Preste atenção nisso. Log de B vezes C na base A. O logaritmo do produto é igual à soma dos logs. Ó, aqui, ó. Como assim, professor? Eu vou ter log de B na base A, ó, desmembrou, mais agora é o log de C na base A. Então, toda vez que aqui estiver multiplicando, vai desenvolver numa soma. E se estiver dividindo, vamos lembrar da propriedade de potência? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Se estiver multiplicando, vira soma. E se estiver dividindo, vira subtração. Como assim? Log de B na base A, ó, menos log de C na base A. Prestou atenção? Espera aí. Se estiver multiplicando, vira soma. Se estiver dividindo, vira subtração. E se tiver uma potência? Log de B elevado a M na base A.
Esse m, que é o expoente, ele vai passar multiplicando, ó. Olha aqui, ó. Taran, taran. Toda vez que o logaritmando estiver em forma de potência, esse expoente vai passar multiplicando. Prestou atenção? E se eu quiser mudar a base, professor? Podemos mudar a base em um logaritmo utilizando a seguinte relação. Log de C na base B. Eu quero mudar isso aqui para uma base A. Então, tu vai dividir, colocando a base conveniente que você queira. Agora, vocês perceberam? O logaritmando aqui mantém-se. Vai ficar log de C na base A, dividido, e a base anterior vira logaritmando. E eu mantenho a base que eu quero mudar. Ok? A gente vai trabalhar isso aqui a nível de exemplos e você vai entender melhor. Vamos ver? Escreva os logaritmos abaixo na forma de um único logaritmo. Ó, aqui, ó. Eu tenho uma soma e as bases são iguais. O que eu faço? Se estiver somando, você vai multiplicar, ó. Mantém a base, log na base 3 e vai ficar 8 vezes 10. Mas, professor, por que multiplica? Porque estava somando. Vale a ida e a volta. Se estiver multiplicando, vira soma. Se estiver somando, vira multiplicando. Aí agora, 8 vezes 10 é 80. Quer dizer que essa soma aqui é igual a esse resultado. Beleza? Aqui você percebeu que está subtraindo. Se estiver somando, fica multiplicando. Se estiver subtraindo, fica dividindo. Como assim, professor? Log de 30 na base 2 menos log de 6 na base 2. Como está subtraindo, eu vou dividir o 30 pelo 6. Ó. E a divisão de 30 para 6 dá exatamente 5. É só repetir a base. Beleza? Olha só isso aqui, ó. 4 vezes log de 3 na base 4. O 4 não está multiplicando? Então ele vai vir como expoente, ó. E 3 elevado a 4 é igual a 81, beleza? Não é complicado. Então vamos lá. Escreva o log de 6 na base 8 usando o logaritmo na base 2. Preste atenção. A minha base aqui é 8, eu quero mudar para a base 2. O que eu vou fazer? Então você vai escrever log de 6 na base 2, dividindo para log de 8. Ó. A base anterior vira logaritmando e a base nova vai aparecer tanto em cima quanto embaixo. Agora aqui tem um negócio. 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então vai ficar uma soma. Ó. Correto? E aqui repete. Mais 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Correto? Esse 3 aqui vai passar multiplicando, aí eu vou ficar com log de 2 na base 2, que é igual, vai ficar 1, vai ficar 3 vezes 1, que dá 3. Aqui você percebe que está igual, toda vez que está igual o resultado é 1, e esse cara aqui vai repetir. Beleza? Mas, professor, por que ficou aqui somando? Porque 6 é 2 vezes 3. Então vai ficar log de 3 na base 2, mais log de 2 na base 2, beleza? Curiosidade sobre os logs. O termo logaritmo vem do grego logos, que significa razão, e aritmos corresponde a número. Os criadores do logaritmo foram John Napier, que viveu entre 1550 e 1617, e o matemático escocês Henry Briggs, tá? Matemático inglês. Eles criaram esse método com o intuito de facilitar os cálculos mais complexos, que ficou conhecido como logaritmos naturais, ou logaritmos neperianos. E também foram os criadores, tá, da calculadora, viu, pessoal? Quem não sabia disso, tá? Vamos lá? Exercícios. Sabendo que o log de 2 é aproximadamente 0,30 e o log de 3 é aproximadamente 0,48, calcule o valor de log de 64 na base 9. Presta atenção aqui numa coisa, tá? Aqui não tem base. Então aqui é logaritmo decimal. E aqui eu tenho quem? Base 9. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui para a base 10. Vai ficar log na base 10, tá? De 64 e log de 9 na base 10. Agora o que eu vou fazer? 64 é a mesma coisa que 2 à sexta, tá? E 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Esse expoente vai multiplicar e esse expoente vai multiplicar. Vai ficar 6 vezes log de 2 e 2 vezes log de 3. O objetivo aqui era aparecer isso aqui, ó. Tcharam! E apareceu, ó. Log de 2 é 0,30 e o log de 3 é 0,48. Multiplicando, está aqui os resultados e a divisão desse valor. Ok? São situações que, se você não compreendeu, você pode revisar. Beleza? Então não tem muita complicação. Vamos adiantar? Olha aqui, ó. Atribuindo log de 2 o valor 0,3, então o valor de log de 2 e log de 20 são respectivamente quanto?
Preste atenção que aqui o log de 2 é 0,3. Aqui está pedindo um log de 0,2 e o log de 20. Uma coisa, não tem base, então a base é 10. O que eu vou fazer então? Primeiro calcular o log de 0,2, tá? O log de 0,2 é log de 2 sobre 10. Mas por quê, professor? Porque 2 dividido para 10 é 0,2. Se eu aplicar as propriedades, você concorda que aqui está dividindo? Se está dividindo, vai ficar uma subtração de logs. E o log de 2 eu tenho, ó, é 0,3, correto? E o log de 10 é 1. Mas, professor, por que o log de 10 é 1? Porque a base aqui é 10, e quando a base e o logaritmando são iguais, o resultado é 1. Então vai ficar log de 2, que é 0,3, menos 1. E 0,3 e menos 1 é menos 0,7, ok? Agora vamos calcular o log de 20. Para isso é só reescrever o 20. 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Log de 20 é log de 2 vezes 10, que se está multiplicando vira uma soma, vai ficar log de 2 mais log de 10. O log de 2 eu sei que é 0,3 e o log de 10 é 1. Aqui vai somar. Então a resposta vai dar letra B, menos 0,7 e 1,3. Beleza? Então é só uma questão de praticar, não é difícil, tá? Vamos lá? Determine o valor de log de 4 na base raiz de 2. Log de 2 na base raiz cúbica de 4. E o log na raiz quinta de 7 ao quadrado na base 7. Pessoal, não é complicado. Primeiro, eu vou igualar isso aqui a x. Aplica a técnica da bundinha. Vai ficar raiz de 2 elevado a x igual a 4. Raiz de 2 elevado a x é igual a 4. Raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio, igual a 4. É só você perceber que aqui eu vou multiplicar 1 vezes x é x, vai ficar x sobre 2. E o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. O objetivo era igualar as bases para cancelar. Vai ficar x sobre 2 igual a 2, multiplica cruzado, e você tem que x é igual a 4. Ó. Vamos ver o exemplo B? Log, tá, de 2 na base raiz cúbica de 4 igual a x. Eu vou pegar, aplica a técnica. Ó, vocês entenderam? Vai desenhar a bundinha aqui, ó. Vai ficar raiz cúbica de 4 elevado a x igual a 2. O objetivo é igualar a base, então eu vou tirar isso aqui de dentro do radical. Ok? 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, ó. Só foi mexido aqui, ó. Igual a 2. Agora nós temos uma propriedade, tá? Nesse caso aqui, ó, todo radical eu consigo transformar numa base onde o expoente é uma fração. O expoente aqui é o numerador e o índice vira denominador, ó. Essa notação matemática é igual a essa daqui. Elevado a x igual a 2. Aí vai ficar o quê? Eu igualei as bases, cancela. Vai ficar 2x sobre 3 igual a 2 aqui, ó. Vai certinho. Vai multiplicar, ó. Aqui é 1 porque eu cortei a base e o expoente é 1, tá? Multiplica cruzado, x é igual a 3 sobre 2. E essa daqui, professor, é muito 7 aqui. Como é que eu faço? Iguala a x. Aplica a técnica, 7 elevado a x igual a isso aqui. Tira isso aqui do radical, deixa uma potência em forma de fração, vai ficar 7 elevado a 2 sobre 5. Cancela a base e o x é igual a 2 quintos, ok? É só tu prestar atenção pela definição de log, tá? Então, revisa novamente se você não entendeu. Não é difícil. Vamos lá. Se o log de x na base 5 é igual a 2 e o log de y na base 10 é igual a 4, quem é o log de y sobre x na base 20? Vamos por etapa? Eu tenho que log de x na base 5 é igual a 2. O x é a mesma coisa que 5 ao quadrado, ó. Então, o meu x aqui é 25, ok? Log de y na base 10 é igual a 4. Vai ficar 10 elevado a 4 igual a y, então o y equivale a 10.000. O que eu estou querendo? O log de 20 de y sobre x. Eu vou substituir. Vou chamar isso aqui de k. Então, log na base 20 de 10.000 para 25. Por quê? Porque o y é 10.000 e o x é 25. Se eu dividir isso aqui, dá 400. Ok? Fatora 400 é 20 ao quadrado. A propriedade faz que o expoente passe multiplicando. Log de 20 na base 20 é 1. Vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Ok? Não é complicado, viu? Chegamos lá. Vamos lá. Se 10... Tá, aqui é 10 elevado a x, tá?
é igual a 20 elevado a y, atribuindo 0,3 para log de 2, então quem é x sobre y? Eu vou aplicar log em ambos os lados, tá? E nesse caso, o expoente vai passar multiplicando, e o expoente vai passar multiplicando, Log de 10 na base 10, você sabe que é 1, vai ficar, nesse caso aqui, log de 10 na base 10 é 1, y é igual a log de 20, mas 20 é 2 vezes 10, certinho? Então vai ficar aqui, x log de 10 é igual a y, que multiplica log de 2 vezes 10. Aqui vai virar uma soma, tá? Log de 10 na base 10 é 1, e ao substituir, antes da igualdade, isso aqui é x, tá? Aqui eu já tenho os valores para substituir, 0,3 e 1, Então, o meu x sobre y é igual a 1,3, beleza? Então, é só você ter essa noção que vai dar tudo certo. Ok? Agora, por que apareceram esses valores? Porque o log de 2 é 0,3, aqui está dizendo. E log de 10 na base 10 é 1, tá, pessoal? Apenas isso. Vamos lá? Função logaritmo. A função logaritmo, ela é atribuída quando você tem uma função que se iguala a um log, mantendo o que a gente já sabia, correto? Se eu já sabia disso aqui, eu vou agora trabalhar a função em relação a ela ser crescente ou decrescente, mantendo as propriedades do logaritmo, ok? Então, e ela é a inversa da função exponencial. Vamos então entender isso melhor? O domínio da função logaritmo. Pessoal, em relação à questão do domínio, eu tenho que entender uma coisa. O logaritmando, lembra, tem que ser maior que zero. E a minha base, além de ser maior que zero, tem que ser diferente de 1. Então, se eu quiser calcular aqui só o domínio, isso quer dizer que eu tenho que saber para que valores de x essa função serve, ou ela existe. Então, x mais 3 tem que ser maior que zero. Por quê? Porque o logaritmando, ele tem uma definição. Ele tem que ser estritamente positivo. Então, você vai dizer isso aqui para ele, x mais 3 é maior que zero. Se eu consigo resolver essa inequação, eu jogo mais 3 para lá, ele vai negativo. Logo, para essa função existir, o x tem que ser maior que menos 3, ok? Mas aqui eu não vou resolver nada, eu vou apenas analisar a condição de existência da função quando pede o domínio, ok? E o gráfico da função logaritmo? Y é igual a log de x na base A. Então, o gráfico vai ter esse comportamento aqui, Lembra na exponencial que ele passava no 1, no eixo y? O log vai passar no 1 em relação ao eixo x, tá? Ok? Sempre vai passar aqui, devido à mesma propriedade da potência em relação à exponencial. Tranquilo? Bora colocar isso em prática? Função crescente e decrescente. Como assim? Eu tenho que entender uma coisa. Ela vai ser crescente de acordo com a base. Se essa base é maior que 1, ela é crescente. Se a base está entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Tá? Tipo aqui, f de x é igual a log de x na base 2. F de x é igual a log de x na base 2. Tranquilo? O que significa? Essa base é maior que 1, então ela é crescente. Isso quer dizer, de acordo com os valores de x, a minha imagem vai aumentar. Tipo, se o x é igual a 1/4, y é igual a log de 2, na base 2 de 1/4, tá? Aí, se eu igualar isso aqui em relação a y, vai ficar 2 elevado a y igual a 1/4, tá? Vai transformar na potência, propriedade, a resposta, se o x é igual a 1/4, o y é igual a menos 2. Se o x é igual a 1 sobre 2, o meu y é menos 1. Se o x é igual a 1, o y dá 0. Pela mesma propriedade de potência que a gente já estudou, beleza? Se o x é igual a 2, 2, aqui fica igual, dá 1. Se o x é igual a 4, tá? O y é 2. Percebam, os valores de x estão aumentando, a imagem também está aumentando, o que caracteriza que ela é crescente, ok? Observando a tabela, notamos que quando o valor de x aumenta, a imagem também aumenta. Acabei de comentar isso. E como é que é o gráfico? Em relação à função exponencial, ela tem um crescimento maior. No logaritmo, esse crescimento é menor. Lembrando que esse gráfico aqui, ele nunca vai tocar o eixo y, tá? Ele vai praticamente tangenciar, mas não vai tocar. E o crescimento dela não é tão alto, tá? Esse é o comportamento da função logaritmo, ok? É só você lembrar desse detalhe aqui, tá? Olha aqui a tabela.
e a partir disso eu tenho um gráfico, ok? E quando a função é decrescente? Ela é decrescente em relação à base, ó. Se a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Ó, aqui, ó, a base é 1 sobre 2. E 1 sobre 2 está entre 0 e 1, então ela é uma função decrescente. A imagem, tá? Ela vai ser como? Se eu aumentar os valores de x, tá? A imagem vai diminuir. Como assim? 1/4, a imagem deu 2. 1 sobre 2, a imagem deu 1. Ó, já está diminuindo. Se é 1, a imagem dá 0. Eu estou aumentando os valores de x e a imagem está decrescendo. Esse é o gráfico correspondente, ó. Se eu aumentar os valores de x, essa imagem está descendo, ó. O gráfico está descendo. Ficou claro, ó? Então é esse aqui o comportamento que você vai ter quando analisar a função logarítmica, ok? Certinho? Então, com base nisso, nós vamos ter aqui um detalhezinho. Eu queria comentar aqui para que você tenha essa noção, ó. Quando eu falar de função logarítmica, eu tenho que entender as definições relacionadas a log. Como assim, professor? Nesse caso aqui, ó. Se eu mantenho as propriedades do log, automaticamente eu consigo desenvolver aqui a função. Certo? Agora, com base no que a gente já viu, preste atenção nos detalhes em relação às propriedades, tá? Eu estava analisando aqui, ó. Se você teve dificuldade aqui, é tudo consequência da definição. Tudo consequência da definição, certinho? Então é importante que você domine e para ter a noção desses resultados. Com base nisso, a gente vai ter a noção em relação às propriedades. Deixa eu comentar novamente aqui as propriedades para que você tenha noção. Se aqui é produto, vai virar soma. Se aqui é divisão, vai virar uma subtração. Se é uma potência, tá? O expoente fica multiplicando. Quando você entende bem isso aqui, ó, automaticamente os resultados vão ser melhores, tá? É só colocar em prática, tá? Aqui a soma virou produto, a subtração virou divisão e aqui, ó, o número está multiplicando. Toda vez que ele estiver multiplicando, ele vai vir para o expoente. Ó, aqui, ó. Tudo consequência disso aqui, ó. Produto, quociente e potência. De novo, produto, quociente e potência. Certinho? Aqui é a questão só de mudança de base. Se você teve dificuldade aqui, é só você verificar tudo que já foi falado em relação ao que já foi colocado. Ó. Eu tenho log de 6 na base 8, usando logaritmo na base 2. Eu tenho 8 como base, eu quero colocar 2, ó. Ficou aqui e aqui dividindo. Log de 6 é 3 vezes 2, por isso que aqui apareceu, ó, mantendo a soma, já que aqui vai multiplicar, porque 3 vezes 2 é 6. E aqui, ó, fatorou o 8, que é 2 ao cubo, beleza? É só você ter essa noção e a gente vai entender também o gráfico em relação à função, ok? É com isso que você vai ter que se preocupar e revisar essa aula, certo? Então, logaritmo, tem muita gente que tem dificuldade, muita gente mesmo. Mas você, se revisar essa aula, entra na plataforma, você vai ter mais facilidade, certo? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Quer um conselho? Revisa essa aula, olha novamente, verifica os exemplos, porque isso aqui é importantíssimo para você que vai fazer o Enem. Não perde essa oportunidade, tá? Conto com você para você revisar. Qualquer dificuldade, entra na nossa plataforma e você vai conseguir rever todos os conteúdos e as aulas anteriores. Para entender logaritmo, revisa a exponencial. Uma justifica a outra. Certinho? Eu sou o professor Emerson e te encontro na próxima aula.